1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tá? Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Amém? Essa é a nossa temática de hoje. E eu quero agradecer ao Pai pela tua palavra e quero pedir que hoje o Espírito Santo seja aquele que realmente vai ministrar aos nossos corações. Não quero, em hipótese alguma, ser aqui nada da minha carne, nada do meu ser, da minha vontade, mas quero ser fiel transmissor daquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas, aqui nesse lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, olha só, nesse primeiro versículo, nesses dois versículos que a gente leu, nós temos aqui uma palavra de pai para filho. Davi, pai de Salomão, rei Davi, pai do rei Salomão. Davi aqui estava passando o bastão para seu filho. E ele já estava ali compreendendo que era chegada a hora dele partir dessa vida. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ou seja, ele já estava à beira da sua morte. E ele chama seu filho e dá ali as suas recomendações finais. E ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Tenha coragem, diga coragem. E seja homem. Fala aí para o irmão que está do seu lado: tenha coragem e seja homem. Glória a Deus. Queridos, isso é uma palavra bíblica, é uma palavra de Deus. Isso aqui é tirado das Escrituras Sagradas. O desejo de Deus para o homem é que ele seja homem. Por mais absurdo e óbvio que pareça, mas nos dias de hoje, o que a gente tem percebido é que a figura do homem, ela está sendo muito afligida, né? A figura do homem, ela tem sido descaracterizada na sociedade atual. Certa vez, no nosso estudo lá da pós-graduação do Novo Testamento que a gente fez, houve uma discussão sobre o homem na história. E o homem antigo, o homem da antiguidade, né, o homem da época de Jesus, o homem da Idade Média, o homem mais antigo na história do homem, da humanidade, ele era muito diferente do homem do século XX e do século XXI. Os homens eram verdadeiros brutamontes, eram realmente uns touros, eram pessoas que tinham realmente uma configuração bem animalesca. O homem foi feito para ser o caçador, foi feito para ser o protetor, foi feito para ser aquele que dirige não somente a sua casa, mas as nações. Isso foi dado por Deus ao homem. O homem, ele tinha uma estrutura de masculinidade muito superior à que a gente tem hoje. O que a gente é hoje é quase uma sombra do que era o homem no passado. O homem era homem mesmo. Hoje o homem não é tão homem assim. E, além disso, existe aí, parece que uma conspiração social para roubar a virilidade do homem. O que é a virilidade? É a macheza, é a coragem, é a masculinidade. Deus deu isso ao homem. Ou você acha que a voz grossa serve para quê, meu irmão? Você já se parou para questionar por que Deus colocou voz grossa em homem? Você já parou para se perguntar por que o homem tem musculatura? Não teve aí, recentemente, aconteceu aí de uma mulher, de um homem, né, que é sei lá o quê, transexual. Ele foi lutar, não sei se foi UFC ou foi boxe, quem está mais inteirado aí? No campeonato das mulheres, ele
Não, teve do vôlei, mas teve também da luta. Não sei qual foi a luta. Foi o UFC, né? E esse homem travestido de mulher, que se sente mulher, foi lutar com uma mulher de verdade, fez a mudança de sexo. E ele, física continua sendo óssea, continua sendo de homem. O que aconteceu? Ele matou a mulher. Matou. A mulher não resistiu aos golpes desse transexual, né, que tirou, mudou, não sei se é essa terminologia que usa para quem muda o sexo. Né? E houve aí a morte, houve um óbito. Isso significa que a estrutura física de um homem, ela realmente é superior à de uma mulher. Não tem como mudar isso. E Deus fez o homem com um propósito, com um projeto. E o homem ele foi criado para, desde o Gênesis, você já viu ali que o homem foi criado para dominar os animais, para povoar a terra, para liderar. O homem é o chefe, o homem é o líder. Queridos, quando Eva peca, Deus não aparece no Éden. Eva, cadê você? Eva, onde você está, Eva? O que foi que você fez? Deus chama quem? Deus chama quem? Por que Deus chama Adão? Porque ele era o homem. É ele que respondia por Eva. É o homem que responde pela sua mulher, pela sua esposa, e não o contrário. É o homem que detém a responsabilidade. Deus não vai tratar desse assunto com Eva, vai tratar com o homem. Se isso cair na internet, talvez a gente seja até processado pelas feministas, né? Mas não tem problema. A gente precisa falar aquilo que a palavra de Deus está mostrando. Então, queridos, antes da mulher existir, Deus já dá uma incumbência para o homem. Ele já coloca o homem para trabalhar. Deus dá trabalho para o homem. Isso significa que o homem nasceu para trabalhar, meu irmão. Antes de ter uma mulher, Deus já dá ao homem trabalho. Ele diz, está aí a terra, lavra a terra. Lavra a terra, cuida desse negócio. A responsabilidade é dada ao homem antes mesmo de um casamento. Então, perceba que o homem, ele sempre recebeu a responsabilidade de trazer provisão, a administração do seu lar. O homem, ele é responsável pela educação na sua casa, na sua família. Ele é o provedor de um lar sadio. Queridos, se o homem não vai bem, a família não vai bem. Se o homem não está bem, nada pode ficar bem. Uma mulher, queridos, sem uma perspectiva, sem um senso de direção, sem um direcionamento, ela acaba surtando. Ela não aguenta. Ela pode até ser mulher macho que for. Rapaz, essa aí é durona. Mas ela não tem a estrutura emocional de um homem. Rapaz, a mulher ela pode falar grosso em casa. Pode falar grosso em casa. Mas se o homem levantar a voz, ela não aguenta. O homem não. O homem ele pode sair ofendido, fica meio chateado na hora, passa meia hora e parece que já esqueceu tudo, conseguiu absorver as cargas emocionais com uma facilidade incrível. Já percebeu isso? Isso se chama estrutura masculina. O homem aguenta o rojão. O homem segura a onda. O homem foi feito para isso, para receber nos lombos a chicotada da vida. Deus deu essa estrutura para a gente, deu essa capacidade para o homem fazer levar essas condições, essas situações. Agora, quando você chega numa casa, logo a gente vai perceber quem é que está comandando ali. O que acontece muitas vezes é que alguém chega na casa, chega no lar, é recebido pela mulher, a mulher é que fala, que recepciona, que orienta, que faz isso, que faz aquilo, que orienta isso, aquilo outro. E o marido está lá, sentadão no sofá, vendo TV. Faz nada. Então, queridos, o que acontece? O homem precisa aprender a se posicionar. Ele precisa realmente ser
o recepcionador, ele precisa se inteirar dos problemas da casa, da família, do ambiente que ele vive, dos filhos, o que está acontecendo com os filhos, ele precisa saber disso. Então, meu irmão, hoje em dia, o que a gente percebe é que a mulherada está mandando, está comandando. Eu vou dizer uma coisa, não é errado a mulherada ser forte, uma heroína, não. Muitas precisam ser, aprenderam assim, porque não tiveram a figura de um pai, porque não tiveram uma orientação familiar adequada. Então, a mulher, ela trabalha, a mulher, ela cuida dos filhos, a mulher, ela cuida do ministério da igreja, a mulher faz isso, faz aquilo outro. São as verdadeiras heroínas. A questão não é se a mulher é uma heroína, a questão é, o homem também é. O homem está assumindo o papel dele, está fazendo o que precisa ser feito, está se posicionando como alguém responsável pela condução. Então, o que a gente está discutindo aqui não é a mulher, não é o que ela faz, o que ela deixa de fazer. O que nós estamos discutindo aqui é o que o homem faz ou deixa de fazer. O homem precisa se posicionar como tal. Ele precisa realmente vencer o desafio de aceitar a responsabilidade que Deus incumbiu ao homem para que ele empreenda. Segundo uma reportagem secular, os muçulmanos, todo mundo já deve saber que a Europa está sendo invadida por muçulmanos, não é isso? Eles estão invadindo ali, e na Alemanha, em outros países, está acontecendo uma onda de violência sexual contra as mulheres. Os muçulmanos estão estuprando as mulheres ali. E uma repórter comenta que o problema é a ausência de homens para proteger essas mulheres. Não existe uma reação. O homem na Europa já está em um estado de extinção muito mais avançado. Aqui no Brasil a gente ainda tem uns caminhoneiros brutos, né? Mas na Europa a coisa está séria. Não tem quem as defenda. E eles estão chegando e comandando a coisa ali. Então é uma coisa muito séria, muito grave. Isso, um ambiente secular falando sobre a ausência de homens que possam proteger. Queridos, quem eram os nossos heróis quando a gente tinha 12, 13, 14 anos? Né? O pessoal aí que já passou dos 40 aí como eu. Quais eram os nossos heróis? Lampião é um pouco mais antigo, né? Assim, na minha época, esse é um pouquinho mais antigo. Na minha época, era Rambo, era Sylvester Stallone, era Arnold Schwarzenegger, MacGyver. Eu gostava do Charles Bronson, lembra do Charles Bronson? Quem lembra do Desejo de Matar 1, 2, 3, 4... Pense no cabra macho, né? Charles Bronson, Chuck Norris, povo bruto, né? O cara pagava o charuto na língua, o povo assim. A gente via aqueles filmes, dava vontade de pegar as barras e começar a fazer. Era moleque pegando os barras, ficava fazendo, levantando peso, aquela coisa toda, querendo ficar tudo malhado, né? Aí hoje, quem são os ídolos de hoje? Justin Bieber, Pablo Vittar. Olha só quem são as referências do tempo atual, né? Então assim, é uma coisa muito estranha, né? Os homens, eles estão querendo mudar a moda. É calça coladinha, né? Cofrinho de fora, tênisinho, frescuragenzinho. Gente, pelo amor de Deus. Como é que é? Cofrinho de fora, sempre está usando calça apertadinha, depois a gente vai fazer a inspeção nisso aí. Irmão, homem precisa vestir como um homem. Como é que homem veste como um homem, irmão? Que moda feita por homossexual, que está invadindo o mundo. Conversa. Homem precisa se vestir sério, vestir como homem, meu irmão. Essa blusa rosa aí, depois a gente vai conversar sobre isso. A tendência já invadiu sua mente, né? Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui.
Papo sério. A nossa vestimenta transfere um ar de seriedade ou não, entendeu? Nós precisamos andar como homens. Quando eu digo andar como homem, entendeu? Não é com CC, fedendo, não é isso não, gente, né? Vamos entender aqui a coisa. Vamos entender aqui a situação, né? Você precisa transferir, volta para cá. A gente tem que transferir um ar de seriedade, né? Um homem realmente vai comandar, né, mostrando o cofrinho? Não vai, cara, não tem jeito. Ele não vai transmitir respeito, ele não vai transmitir caráter, ele não vai transmitir seriedade. Nós precisamos de homens na sociedade e nós estamos em falência. Bicho homem de verdade está em falta, né? Esse bicho homem, esse ser homem masculino, né? Não estou querendo dizer que ele tem que ser bruto, ele não precisa ser estúpido, mas ele precisa ser sério. Ele precisa transmitir caráter, ele precisa transmitir moral, ele precisa transmitir ética, e ele precisa transmitir, ele é o exemplo, referência na sua casa, referência na sua família, tá? Referência de idoneidade. Então, queridos, esse modismo efeminado desses estilistas homossexuais que querem impor para a sociedade, na verdade está descaracterizando o homem. Então nós temos que perceber, discernir essa tendência que descaracteriza o homem, né? E nós, como pais, a gente precisa ensinar os filhos a serem homens. Ensinar a lavar a área, a cuidar dos cachorros, dar comida para as galinhas, a trocar lâmpada. Tem que aprender essas coisas, né? Não pode ficar largado sem entender das coisas, sem entender da vida, sem entender de responsabilidade, aprender a acordar cedo, acordar sozinho, entendeu? Tomar banho, ensinar o menino a cuidar de si próprio, né? Isso aí vem de berço, isso vem de família, ok? O pai precisa ensinar o filho a ser homem, senão ele vai virar um marmanjo inútil e irresponsável. E está cheio desses marmanjos inúteis e irresponsáveis, né? Então, assim, um homem marginal. Então, o crescimento do feminismo, por que o feminismo cresceu tanto? Por causa da ausência de homens capazes. A falta de homens capazes colocou as mulheres para assumir posições. Então, o homem se tornou marginal. O que é um marginal? Ou o cara é uma pessoa que só pensa em bebida, mulherada, só pensa em farra, em gandaia, né? Tinha até uma expressão muito popular nos tempos mais antigos do Brasil, que é aquele vai ter com as tuas negas. Já ouviram falar essa expressão popular? Quem já ouviu falar nessa expressão? Sabe de onde ela surgiu? Surgiu de um malandro do morro que tinha suas esposas para sustentar o marmanjo pilantra, que só sabia ficar no boteco e não queria saber de trabalhar. Era o quê? Um marginalizado, uma pessoa que não tinha responsabilidade, que não cuidava da sua família, que fazia filho, mas não cuidava dos seus filhos, não assumia responsabilidade. Se tornava muitas vezes um galinha que pega todas as mulheres, mas não sabe assumir a sua mulher, a sua esposa. Então, queridos, essa condição marginalizada tirou a autoridade e a moral do homem. E a mulher teve que reagir. Ela precisou reagir. Ela precisou ser forte, ela precisou ser homem, ela precisou ser o trabalhador, precisou ser o provedor, precisou ser a mãe e a cuidadora dos filhos. Quando estão me entendendo, diga glória a Deus. Então nós temos que modificar essa visão errada que nós homens, em geral, temos trazido para a sociedade. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Além disso, a palavra de Deus diz que homem precisa ter postura de homem e não de menino. Abre aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, derrubando aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino,
sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que para ser homem, você precisa desistir das coisas de menino. Desista das coisas de menino. Tem marmanjo que até hoje não desistiu das coisas de menino. Menino quer namorar. Menino quer curtir a vida. Isso é coisa de menino. Para você ser homem, homem de Deus, você precisa desistir das coisas de menino. Tomar uma atitude. Lá em Gênesis capítulo 2, 24, a Bíblia diz assim: deixará o menino pai e mãe e se unirá à sua esposa. É isso que a Bíblia está dizendo? Deixará o menino pai e mãe e unirá à sua esposa, é isso? O que está dizendo lá? Deixará quem? Deixará o homem, o pai e a mãe, um homem. Somente um homem pode deixar pai e mãe para tomar uma mulher como esposa. Não é um menino, é um homem. É quando ele decide mudar a postura dele para assumir a responsabilidade. Uma pessoa que quer casar, antes precisa trabalhar, precisa ter provisão, precisa ter capacidade para poder prover a sua família. Isso é orientação da palavra de Deus. Agora, se sua mãe está comprando meia para você, pagando seu cursinho, você não tem condição para casar, você ainda não é homem para poder assumir uma esposa, uma mulher, e nem deveria brincar de namoro. Ou seja, as inversões de valor, elas entraram na sociedade. Eu sei que não é tema aqui para nós, mas uma vez eu vi um pastor pregar sobre namoro na adolescência. E a visão que ele colocou, achei muito incrível. Poxa, ele diz o seguinte, que se um jovem de 12, 13, ele quer realmente namorar, isso não tem problema, desde que ele assuma a responsabilidade de homem. E ele realmente pegue essa moça com a intenção de casar com ela e comece a trabalhar. Então, a sociedade moderna criou esse conceito chamado adolescência, que nunca existiu na história da humanidade. Isso é um fenômeno moderno do século XX. Os psicólogos criaram esse termo adolescência. Mas perceba que na Bíblia, quando você deixa de ser menino, você se torna o quê? Não adolescente. Em todas as culturas tribais do mundo, os garotos ali de 12 anos, que já queria ser homem, eles passavam ele por um processo de iniciação. Era um rito. O menino tinha que caçar, tinha que trazer a caça dele, ficar solto, sozinho no mato. Se ele voltasse vivo com a caça, ele agora era declarado como um homem. 12 anos, 13 anos, e aí ele já podia pegar uma esposa para ele. Constituir uma família. Aí o que acontece? A psicologia criou essa adolescência, onde ele nem é menino e nem é homem. Ele não é nada. Ele é um irresponsável brincando de ser homem, sem assumir as suas responsabilidades. Ele não pode ser preso, porque menor não pode ser preso, mas ele pode matar, ele pode roubar, ele pode estuprar, ele pode fazer um monte de bobagem, ele não será punido pela sociedade. É uma escola de Satanás essa coisa de adolescência. Queridos, nós precisamos ensinar aos meninos que se eles quiserem continuar meninos, que eles continuem meninos. Mas se eles quiserem brincar de homem, eles assumam responsabilidade para se tornar homem. Trabalho, responsabilidade e postura de homem. Quantos estão me entendendo aqui? Nós podemos mudar a sociedade, começa da gente. Nós podemos ser uma voz na sociedade, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa cultura. Aí, esse lance de adolescente, você vai ver aí que tem marmanjos de 40 anos, 50 anos, morando com a mamãe. E não tem responsabilidade, não trabalha, não estuda, não faz nada, só quer viver no bem bom. Isso não existe. E é culpa dos pais, de não impor a responsabilidade de serem
homens na sociedade. Quando estão entendendo a importância dessa palavra? Agora, irmãos, vou dizer um negócio. Não me interpretem mal. O diabo ele quer tirar essa autoridade do homem, e se ele conseguir fazer isso dentro da igreja, não haverá evangelismo mundial. Não haverá evangelismo mundial. Se você anula a figura do homem, você está anulando o plano de Deus. Vou te dizer um negócio. Quando Jesus decidiu montar uma igreja aqui na terra, o que é que Jesus fez, irmão? Chamou quem? Chamou quem? Chamou quem? Homens. Aí a gente tem ministério de mulheres na igreja, ministério de criança, ministério de jovem, e não tem ministério de homens. E eu refletindo nisso, fiquei envergonhado. Eu falei, meu Deus, eu estou errado. Por que nós estamos na contramão daquilo que Jesus fez? Jesus não fez ministério de mulheres, estou dizendo que seja errado não, irmão, tá? Eu só estou dizendo que o certo também está sendo deixado de lado. E eu vou dizer uma coisa, essa semana, eu compartilhei com o irmão, eu senti opressões, porque eu falei, meu Deus, essa mensagem ela é tão importante para a igreja, e o diabo estava dizendo, não vai vir ninguém, não vai vir ninguém. Eu falei, mas eu vou jejuar, eu vou orar, e vai vir sim, quem tem que vir. Porque, queridos, é uma vergonha para uma igreja, um ministério comandado por mulheres. Não estou dizendo que elas não possam liderar, não estou dizendo que elas não possam pregar, não estou dizendo que elas não possam assumir muitas responsabilidades, estou dizendo que quando o homem não se posiciona, isso é vergonhoso. Estão me entendendo, gente? Não distorçam as minhas palavras, não vão sair daqui dizendo, o pastor disse que as mulheres não tem nada a ver. Não foi isso que eu falei. Eu estou dizendo que o homem, quando não se posiciona, é uma vergonha. A gente coloca a mulher para orar, ela ora. A gente coloca a mulher para fazer, ela faz. Quando coloca o homem parece que é descansado demais. Isso está errado, isso não é postura de homem. Isso não é postura de responsável. O homem precisa ter responsabilidade. É ele que é o sacerdote da casa, da família. Ele que tem que trazer a convicção para a sua mulher, para os seus filhos, para a sua família. Ele precisa entender quem ele é em Cristo. Ele responde pela família, pela esposa. Sem saber, eu lembro que novo convertido, uma época, eu e minha esposa, novos convertidos, teve uma época que a mulher ficou de birra, queria ir para a igreja, aquela coisa toda. Eu falei, se você não quiser, você não vai. Eu vou. Estão me entendendo? Posicionamento. E vou dizer mais, se você quiser me largar por causa disso, pode me largar. Eu vou continuar em Cristo. Pergunta se larga. Larga não. Agora o homem vai, não, bem, então, já que você não vai, também não vou. Tem homem frouxo. Homem que, a mulher, eu vou porque eu amo você, mulher. Eu vou porque eu vou orar pela sua vida, mulher. Eu vou porque eu sou sacerdote. Eu vou, nenhum mal vai te acontecer. Eu estou em Cristo, amém, irmãos? Posicionamento de homem. A mulher precisa ver isso. Iniciativa. Já teve mulher reclamando para mim. Falei assim, pastor, eu não sei porque o marido não foi, eu estava mal, não estava me sentindo bem. Ele podia ter ido, mas ficou. Mulher falando. E você acha que a mulher gosta disso? De ver o homem nhenhenhé? Não, não gosta. Ela quer um homem. A mulher quer ver um homem dentro de casa, um homem convicto. Um homem que está fazendo aquilo não porque ele é caprichoso, ele está fazendo isso por ela também. Ele é o sacerdote, ele é o cuidador, ele é aquele que vai à frente, que luta, que sofre, que paga o preço. É aquele que realmente ama, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e deu sua vida. O homem dá a sua vida pela sua esposa, mas não dessa outra forma de nhenhenhé. Ele dá com convicção, com posicionamento, com responsabilidade, com autoridade. Homens desposicionados destragam suas famílias. Homens desposicionados destroem seus filhos. Homens desposicionados que não têm convicção em Cristo estão destruindo o lar e a casa deles, e os filhos e os exemplos. Todos que ele pode arrastar com o seu posicionamento de responsabilidade e de maturidade. O homem está acovardado. E hoje,
O que tem de homem covarde não está no gibi. Dê uma apertada, foge. Dá uma apertada, sai de casa. Dá uma apertada, pega o carro, fica dando volta. Não encara. Irmão, tem uma discussão na sua casa, na sua família, com a sua esposa. Fica até 4 horas da manhã acordado, mas resolve o problema da sua esposa, da sua família. Resolva, seja homem. Amanhã a gente resolve. Semana que vem a gente resolve. Não vou conversar não, porque vai dar problema. Como é que é isso, irmãos? É sua responsabilidade resolver o problema. Fazer aquilo que é correto. Teve problema na escola, na classe de alunos. A mãe, deixa a mãe ir lá resolver lá o que aconteceu na escola. Não, é o pai que tem que ir. Eu vou nos negócios de escola dos meninos, aí eu fico olhando assim, aquela mulherada, 1, 2, 3 homens, um monte de mulher lá. Um monte de mulher. Teve até uma época que eu falei assim, cara, eu acho que está errado isso. Cheguei até a falar com a Lidiane, bem, eu acho que esse negócio não é coisa de homem não, é coisa de mulher, só vai mulher nessas reuniões aqui de professor. Eu estava redondamente enganado. Na verdade, isso é coisa de homem sim. Ele tem que ir lá na professora e falar, qual é o problema? O que houve com o meu filho? O que está passando? O que eu posso fazer para resolver? Vou resolver o problema dele. Isso aí não é coisa para mulher resolver, isso é coisa de homem. Quantos estão me entendendo aqui? Nós é que temos que assumir a responsabilidade. A responsabilidade da casa é sua. A responsabilidade dos filhos é sua, homem. Não é da mulher. A mulher é ajudadora. Ela vai te ajudar. Pastor, mas não teve jeito. Eu não pude faltar ao trabalho. Aí eu pedi a mulher para ir. Não tem problema. Ela está ajudando você. Ela está sendo ajudadora da somente sua e sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Você pediu ajuda para ela, mas você não delegou a responsabilidade. É diferente. É diferente você ter uma mulher que te ajuda. Mas você continua com a responsabilidade. Aí a mulher foi na reunião, e aí, o que aconteceu na reunião? O que disseram lá? Eu quero saber. Pai, homem, você precisa querer saber o que está acontecendo. Você precisa querer se inteirar do assunto. Você precisa entender o que está rolando na sua casa. O diabo está destruindo seu filho. O diabo está destruindo sua mulher. O diabo está destruindo sua família. E você não está vendo nada. Tem que ver, tem que perceber, tem que orar, tem que jejuar, tem que pagar o preço. Amém, igreja? Raça extinta. Queridos, tem um barulho lá fora. Vai lá, amor, vai ver o quê? Não, irmão, você vai lá. Se tiver que levar bala no peito, é você que vai levar bala no peito. Saber o que está acontecendo. Não tem nada a ver com questão financeira. Você pode ser pobre, você pode ser rico, entendeu? Mas o que você precisa é ser honrado, ter ética, ter moral, ter honestidade, educação, criação é exemplo. Amém, igreja? Queridos, a palavra de Deus diz aí também em 1 Coríntios, no capítulo 11, abre aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Bom, quer referência mais direta como essa? Que isso é um cruzado de direita na gente. Está dizendo o seguinte: Deus tem autoridade sobre Jesus, o Pai tem autoridade sobre Cristo, Cristo tem autoridade sobre o homem com H, ok? E o homem é o cabeça da mulher. Aqui está falando sobre a ordem de autoridade. Então, o cabeça, ele tem a referência de comando. Tudo que é cabeça significa comando. No exército, tudo aquilo que é cabeça significa comando. Certo? Deus estabeleceu a responsabilidade para o governo ao homem. A Bíblia fala também lá em Timóteo que o bispo,
Antes dele governar a igreja, ele precisa governar também a sua casa, e bem. Ele precisa cuidar da família. Um homem que não cuida da família não pode cuidar de governo de igreja. Ele não pode ter autoridade eclesiástica. Autoridade, gente, não significa brutalidade, não significa bater no peito e dizer, quem manda aqui sou eu. Tem nada a ver com isso. Vai tirando o cavalinho da chuva se você pensou alguma coisa sobre esse assunto. A autoridade tem a ver com o que Cristo ensina para nós. Quando Jesus quis ensinar sobre liderança e autoridade, o que foi que Jesus fez, irmãos? Diga, o que foi que Jesus fez para ensinar os seus discípulos o que era autoridade? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele ensinou que liderar é servir. A liderança servidora é o modelo de autoridade que nós precisamos ter. Nós somos servos. E eu sei que isso aí é um paradigma, porque a gente entra dentro da esfera da autoridade, da liderança, mas autoridade não significa autoritarismo. Significa capacidade de amar e servir de forma adequada à sua esposa, aos seus filhos, dando exemplo, ministrando exemplo de humildade, de caráter, de ética, de segurar as rédeas, de colocar os valores na sua família, de impor determinados valores. Não, nós queremos desse jeito, nós temos que agir dessa maneira, ensinar esses princípios, servindo. Então, queridos, pastores também foram orientados a não serem dominadores do rebanho e nem opressores, mas é através do nosso serviço, a nossa responsabilidade e espiritualidade que nós conduziremos o rebanho de Cristo. É através do nosso exemplo. Por isso que o homem precisa ser exemplo de tudo. Precisa ser exemplo na sua fala, na sua conduta, sim, nas suas vestes, com certeza. Ele precisa ser exemplo no horário, ele precisa ser exemplo no compromisso, ele precisa ser exemplo de responsabilidade, de caráter. Se ele falou, cumpre o que ele falou. Se ele não conseguiu, pede perdão, pede desculpa, seja humilde, seja exemplo. Exemplo de autoridade, resgate a autoridade. Existe homem hoje que não tem autoridade com a sua esposa, porque a esposa olha para ele e diz, é um hipócrita. É um hipócrita. Ele não faz o que a palavra de Deus manda. Então o homem ele precisa ter autoridade como Cristo tinha autoridade. Cristo tinha autoridade, ele pregava com autoridade, porque ele praticava aquilo ali. Então ele podia falar com autoridade. O homem precisa ter autoridade não porque ele fala mais alto, ele precisa ter autoridade porque ele pratica aquilo que ele diz, aquilo que ele fala. Ele é um praticante da palavra de Deus, da mensagem de Deus. Ele internaliza os valores, ele traz esses valores, ele ensina os seus filhos as escrituras e o posicionamento correto. Amém, gente? Não devemos criticar a postura das mulheres, mas devemos assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos, antes de querer governar a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, nós precisamos nos sujeitar a quem? A Cristo. Ele é o nosso cabeça. Se você não está se sujeitando a Cristo, você está tendo problema na sua casa. Você está tendo dificuldade. Todo comando é validado pela submissão que você tem ao comando. Lembra ali do centurião? Ele chega para Jesus e fala, olha, dá somente uma palavra, Jesus, porque eu também sou sujeito à autoridade. E eu tenho soldados ao meu dispor. Quando eu digo aí eles vão, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Mas eu estou sujeito à autoridade. Ele era um centurião, ele cuidava de 100 homens, mas ele estava abaixo do comandante dele. E ele era submisso a isso. Então ele sabia o que era cadeia de comando. Se você está com um problema de autoridade na sua casa, sujeite-se a Cristo. Sujeite-se a Cristo. Tenha respaldo. Você só vai conseguir respeito dos seus filhos, respeito da sua mulher, se você é um homem que pratica a palavra de Deus na frente dela, na frente dos seus filhos.
Aí eles vão dizer, não precisa gritar para poder dizer que tem autoridade. É um homem de respeito, é um homem honrado. É um homem que fala e faz aquilo que ele diz. Quando estão me entendendo, diga glória a Deus. É assim que você conquista o respeito. É assim que você conquista a autoridade. É fazendo. Se alguma coisa não está encaixando, procure saber aonde você perdeu o respeito da sua mulher, da sua família. Pode ser que você tenha perdido o respeito. Pode ser que ela esteja vendo uma incoerência, uma incompatibilidade na sua conduta. Ela não está vendo um cara de respeito, de moral, de caráter. Porque mulher, ela não tem problema de se sujeitar não, viu, irmãos? Porque ela sabe o quanto isso é importante para ela. Ela sabe que isso é proteção para ela. O que ela tem problema é com o exemplo que você dá. Quando estão me entendendo aqui, digam glória a Deus. Estão entendendo mesmo, gente? O problema é o exemplo que você dá. Se você der um bom exemplo, ela vai amar te respeitar, amar estar com você, saber que você está sendo conduzido por Deus, que Deus está no comando da sua vida. A mulher quer seguir um homem que é de Deus. A mulher quer seguir um homem que sabe para onde está indo, que sabe o que ele quer. Amém, gente? Isso é importante, isso é necessário. Então vamos lá. Quando falamos da virilidade, nós falamos dessa capacidade de ser líder, governante e ser capaz de tomar decisões. Eu lembro que quando eu era um novo convertido, eu tive um discipulador, na época eu ainda não era casado, eu estava ainda noivo da Lidiane, e ele veio me dar as aulinhas sobre homem. Isso ficou na minha cabeça, né? Ele disse o seguinte, ele falou, chegou para mim, negócio é o seguinte, levou a Lidiane para tomar um lanche, um suco. Se ela perguntar o que você quer, não fala, não, escolhe aí, não fala isso não. Inventa qualquer coisa. Suco de laranja, hambúrguer, qualquer coisa. Não fica dando esses sinais de que você não sabe decidir as coisas. Eu achei interessante a dica dele, foi uma coisa assim bem infantil, mas isso traz, na verdade, um princípio muito forte. O homem precisa ser capaz de decidir o que ele quer. Ele precisa ser capaz de dizer, eu quero isso, eu tenho desejo disso, quero beber isso, quero beber aquilo. Quantos estão me entendendo? E isso traz confiança para a mulher. A mulher precisa dessa confiança. Ela precisa dessa certeza na sua vida, dessa virilidade. Ser capaz de tomar decisões, por menores que elas sejam. Agora, se for uma decisão difícil, não tenha vergonha de dizer, vamos orar. Vamos buscar a direção de Deus. Isso também é sinal de humildade e também de caráter cristão. O homem, ele precisa ir à frente. É ele que se coloca à frente do campo de batalha. Queridos, a maioria dos homens só sabe colocar o dinheirinho dele dentro de casa e mais nada. Trabalhei, está aqui o dinheiro e ponto. Agora, não tem mais nada a ver com isso. Está errado. O homem precisa se inteirar do assunto, ele precisa se inteirar das situações, do que está faltando, o que está precisando, o que precisa ser feito. Não é só pôr o dinheirinho dele lá e acabou. Ele precisa saber corrigir um filho, ele precisa saber sentar com seu filho e estudar uma lição de casa, ele precisa ir na reunião da escola, ele precisa estar à frente. E não havendo essa ausência de liderança, a mulher também perde a direção e o rumo. A mulher, ela é auxiliadora do homem, não o contrário. Quando você perde, queridos, essa voz ativa, e quando eu falo voz ativa, não é voz alta, não. É voz determinada, é convicção, é certeza. Isso traz muita tranquilidade para a sua família, gente. Agora, as mulheres, claro, elas estão de parabéns, são heroínas. Elas fazem tudo. Elas passam, educam, oram, vão para a intercessão, intercede, carrega cimento, vai na igreja, tem ministério. E o homem dá trabalho, tem que trocar a fralda, tem que pôr para dormir. Queridos, ser homem é assumir responsabilidade. Quando os meninos, os filhos percebem que existe um homem dentro de casa, aí a coisa funciona. Aí tem respeito. Aí tem adoração, aí tem temor de Deus. A família precisa ver que tem um homem, para que tenha respeito, para que tenha temor a Deus e adoração ao Senhor. Queridos,
eu vi aqui uma estatística que me deixou muito impactado. Na verdade, esse lance de ministério de homens, até um determinado tempo, eu confesso aqui para vocês que eu não via o ministério de homens como uma necessidade da igreja. Isso eu tenho que admitir aqui para vocês. Mas, depois que eu vi essa estatística, eu fiquei estarrecido. Nessa estatística aqui, queridos, de cada 10 homens, olha só, de cada 10 homens na igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. De cada 10, 9 vão ter filhos que vão abandonar a igreja. 8 desses 10 homens não terão satisfação na sua vida profissional. 6 pagarão a quantia mínima de seus cartões de crédito, ou seja, não terão provisão financeira suficiente. 5 terão sérios problemas com pornografia. 5, isso é metade dos homens de uma igreja. 4 vão se divorciar. E todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. A realidade é que a maioria dos homens não tem um devocional consistente. Será que seus filhos, sua esposa, vê que você é um cara de oração, vê que você ora, vê que todo dia você está aos pés de Cristo, em devocional, eles percebem isso? A verdade é que poucos homens sabem realmente o significado de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Poucos homens sabem disso. Poucos homens sabem o que é amar, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, amor que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. Amor, isso é amor. É suportar, é ter fibra. É esse amor que Deus espera que nós tenhamos com a nossa casa, com a nossa família. Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades das suas esposas. Nós precisamos preencher, sim, as necessidades da nossa casa, da nossa família e de nossas mulheres. A maioria dos homens não tem um plano de ensinar e de discipular os seus próprios filhos. E nem tem a mínima ideia do que significa ser um líder espiritual em sua família. Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar o evangelho com outras pessoas, com seus amigos dentro da igreja. Menos de 10%. Ou seja, a estatística é estarrecedora, mas ela, na verdade, descredibiliza o posicionamento desses homens em suas famílias, em suas casas. Eu falei aqui no início que se o diabo conseguir destruir a figura do homem na igreja, qual é o evangelismo mundial que haverá? Onde haverá quem realmente enfrente as trincheiras missionárias que envolvem desgastes, perdas de vida, sofrimento, dor, luta? Se nós não estamos dispostos a assumir coisas básicas da fé cristã, como poderemos fazer isso? Uma outra característica é que os homens, eles precisam acertar a sua vida. Eles precisam corrigir a sua vida. Eles precisam ter uma aliança com Deus, uma convicção maior acerca de seu chamado perante sua família e perante a sociedade. Pat Morley, no livro dele, Man in the Mirror, ele diz o seguinte: você pode imaginar alguma maneira do mundo estar correto, a não ser que a igreja esteja correta? Você consegue imaginar um mundo correto sem que a igreja seja correta? E você pode imaginar de alguma maneira a igreja estando correta, a não ser que famílias estejam corretas? Tem jeito de uma igreja ser correta se a família estiver errada? Você pode imaginar de alguma maneira famílias estando corretas, a não ser que os seus casamentos estejam corretos? Tem jeito de uma família estar correta se o casamento está correto? E você pode imaginar, de alguma maneira, casamentos estando corretos, a não ser que os homens estejam corretos? E você pode imaginar alguma coisa que tenha maior potencial de mudar o mundo, a não ser que o homem esteja correto? Aí você me pergunta, a rede de homens é importante? A rede de homens é importante?
nós estamos aqui trazendo convicção do céu para essa igreja, convicção do céu para você que está aqui hoje e que talvez não tenha tanta convicção assim da importância de uma rede como essa, de alguém que venha realmente trazer uma mensagem, uma palavra de sacerdócio, de posicionamento, de responsabilidade, de cuidado com a sua família, que luta, que briga para que a coisa certa aconteça dentro do seu lar. A Bíblia fala que a mulher, no Novo Testamento, diz que a mulher ela não pode profetizar sem cobertura. Está querendo dizer que ela precisa ser submissa a um homem, ao seu esposo, ao seu marido ou algum homem. Ela não pode ter a independência nesse aspecto. Então, o que significa isso? Se ela vai depender de um homem, que seja um homem de Deus, de moral, de caráter, de responsabilidade, de postura, de posicionamento, que não é preguiçoso, que põe a mão no trabalho, que põe a mão na massa, que não fica de lero-lero, entendeu? Que enfrenta a coisa. Estou com dor de cabeça, coisa nenhuma, meu irmão. Não tem esse negócio não, entendeu? O homem nasceu para enfrentar, para vencer esses desafios, para vencer tudo aquilo que é posto sobre a vida dele. Dá referência, dá essa capacidade de realmente fazer aquilo que é correto. A rede de homens, ela tem o propósito de levantar o sacerdócio masculino aqui nessa igreja local. Nós queremos instruir os homens para que eles tenham caráter, para que eles tenham responsabilidade, posturas espirituais adequadas, que eles tenham iniciativa. Querido, queridão, a iniciativa parte de você, é sua. E vou dizer mais, quando a sua mulher estiver errada, não fica do lado dela não. Amém? Fala aí para a pessoa que quando sua mulher estiver errada, não fica do lado dela não, fica do lado de Jesus, fica do lado de Deus. Não tem coisa pior é que um homem respaldar os erros da sua mulher. Tem coisa pior, coisa mais infame, é o homem respaldar erro de mulher. Você é o protetor, ajudador e orientador da sua esposa. Então você tem que ensiná-la a fazer a coisa certa. Tem homem que fica protegendo demais a sua mulherzinha. Entendeu? Vai ter problema, vai ter dificuldade aí naquilo que está errado. Está errado, com muito amor, com muito carinho, com muita longanimidade, abre as escrituras, meu bem, vem cá, vamos estudar isso aqui. Você, meu amor, está errada. Está entendendo, irmãos? Você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, você tem que fazer isso. Seu filho está errado, está com medo de falar com ele, chama seu filho e fala assim, vem cá, queridão, deixa eu te falar, eu te amo, eu gosto de você, você é meu filho, mas você não está agindo errado. A palavra de Deus diz que você tem que agir dessa maneira. A Bíblia diz que nós precisamos ser os educadores. Nós temos que educar a nossa família, a nossa sociedade, a igreja de Cristo. Jesus foi radical em seus dias, porque ele tratou mulheres e crianças com dignidade. Mas ele construiu o fundamento da sua vida ao investir pesadamente em 11 homens. E a verdade é que nós precisamos levantar essa rede aqui. Nós não podemos ser preguiçosos, não. Eu quero pedir aqui a ajuda dos homens dessa igreja. Ajuda para levantar essa rede, para nós transformarmos essa sociedade, aquilo que estiver ao nosso alcance. Quantos creem nessa palavra, digam glória a Deus. Fique de pé então, irmãos. Eu vou finalizar com uma última estatística. Quando uma criança assume um compromisso com a igreja, ouça isso, apenas 2% da família se envolve com ela. Quando uma mulher mãe assume o compromisso com a igreja, a estatística é que 17% da família se envolve juntamente com ela. Porém, quando um homem, pai, assume um compromisso com a igreja, e quando eu falo assume um compromisso com a igreja, irmãos, não é vir domingo, não. Só estou vindo no domingão. Assumir um compromisso com o ministério. 93% da família se envolve juntamente com ele. Isso é estatístico. O que eu estou querendo dizer para vocês é, nós precisamos olhar para o homem de uma maneira diferente. Nós precisamos encarar que realmente o homem, ele tem postura e liderança sobre sua casa e sobre sua família
de conduzir as almas das pessoas para Jesus. Amém? Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos para que a gente possa orar.